sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o conteúdo da nossa aula é cone, área e volume. Então, pegue aí folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, para você poder acompanhar os nossos exemplos e depois realizar as nossas atividades. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, alunos, pais, professores e responsáveis que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Não se esqueçam, essa aula tem um formato diferente, ela é uma aula gravada. Então, você pode pausar, adiantar, voltar para ver alguma explicação, anotar alguma coisa de um PPT, tá? Sinta-se à vontade, mas não esqueça sempre de pôr o play aí para continuar vendo o nosso vídeo. Vamos começar, professora Inês? Vamos sim. Bom, já que estamos falando de cone, aqui tem a definição do cone para vocês. Cone é uma região formada por uma base e por todos os segmentos de reta que ligam cada ponto do contorno de um círculo, que é a base, a um ponto fora do plano em que ele está contido. Observe esse desenho nesta linha vermelha. Então, se eu ligar cada ponto aqui desta base, lá em cima com um vértice, você concorda que eu vou preencher inteirinha essa figura? Pois é, isto é um cone. Então, quando ele fala que são todos os segmentos de reta, ele quer dizer cada segmento que liga um pontinho da base lá no vértice. Se eu ligar todos os pontinhos, eu vou pintar essa figura inteirinha. Isso é um cone, ok? Muito bem. E um cone é chamado reto quando o eixo é perpendicular ao plano da base. Então, eu vou apagar esse mundaréu de linha para você entender o que é. Tá vendo o eixo aqui, ó, que é a letra H? Pois é, então nós vamos pegar este eixo e pensar nele em relação à base. Tá vendo que ele forma um ângulo reto? Então, ele é perpendicular ao plano da base. Então, isto é um cone reto. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar a área e o volume de cone reto. Por que tem outro? Tem os cones inclinados, tem os cones cortados. Então, a gente vai aprender este nessa aula. Vamos, então, ver a área? Muito bem. Áreas do cone reto. Por que eu coloquei no plural? Porque eu tenho a área da base, tenho a área lateral do cone e tenho a área total. Então, observe, neste cone eu tenho o eixo, que é a altura, tenho o raio da base e tenho este G, que é chamado a geratriz. Esta geratriz é o tamanho que vai da base até lá em cima o vértice do cone. Se a gente planificar o cone, nós vamos ter esta figura. Então, a base dá para ver perfeitamente que é uma circunferência, e depois nós temos um setor circular para a área lateral. Então, na base, sendo uma circunferência, eu tenho que a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Para a área lateral, eu tenho a área de um setor circular, que é dado pela expressão 2 vezes o π vezes o raio vezes a geratriz dividido por 2. É claro que nós podemos simplificar e vai sobrar apenas π vezes o raio vezes a geratriz. Então, se eu quero a área total, eu vou fazer a área da base somada com a área lateral. Então, nesta soma, a gente percebe que o π e o R são duas letrinhas em comum nas duas parcelas. Então, nós podemos colocá-las em evidência, sobrando dentro do parênteses um R desta potência
e a geratriz. Por isso que sobrou R mais G. Muito bem, então vamos recordar. Tenho a área da base, que é uma circunferência, πr². Tenho a área lateral, que é um setor circular, πrg. E tenho a área total, que é a soma dessas duas. Que, colocando em evidência, eu vou ter πr, que multiplica R mais G. Tá muito difícil? Vamos fazer um exemplo? Vamos, né? Então, aqui está o primeiro exemplo. Temos uma vidraçaria que recebeu uma encomenda para produzir uma luminária fechada para a lâmpada de LED, no formato de cone reto, com as medidas da figura. Nós temos o raio de 3 centímetros, o eixo ou a altura de 4 centímetros e a geratriz de 5 centímetros. E ele está pedindo para você encontrar as áreas dessa luminária, usando o valor do π 3,1. Vamos então fazer essas continhas? Então eu vou começar colocando os valores aqui na nossa tela. Professora Roberta, passa para mim o raio. O raio é 3 centímetros. Ok. Quanto que é a altura H? 4 centímetros. E a geratriz? 5 centímetros. Ok. Vamos então começar com a área da base? Lembra, π vezes o raio ao quadrado. Então, o π eu vou usar 3,1 e o raio eu vou ter 3 ao quadrado. Isto significa que eu vou resolver primeiro a potência, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, e no final eu multiplico. Essa até que está fácil, né? Então, eu vou ter 27,9 centímetros quadrados. Vamos para a área lateral? A área lateral, eu tenho o valor de π vezes o raio vezes a geratriz. Vamos substituir? O π 3,1, o raio 3 e a geratriz 5. Professora Roberta, me ajuda? 46,5 centímetros quadrados. Muito obrigada. E para fazer a área total, é claro, eu poderia somar esses dois valores. Mas eu vou utilizar a expressão que eu mostrei para você recordar como é que resolve. Então, lembra, a área total vai ser π vezes R, que multiplica R mais G, que é a geratriz. Então, vamos substituir? π 3,1 vezes o raio 3, e aqui tem um vezes também, né? Que multiplica o raio 3 mais a geratriz 5. Nós podemos efetuar esta multiplicação e esta soma. Muito bem. Então, aqui nós vamos chegar no valor de 9,3 e 3 mais 5, 8. Muito bem. Professora Roberta, me passa o valor? 74,4 centímetros quadrados. Muito bem. É claro que se você somar 27,9 com 46,5, você vai obter o mesmo resultado. Então, aqui está a resolução do exemplo 1 para vocês, bem organizadinho, mais bonitinho. Vamos agora ver o volume? Lembra, área e volume do cone. Então, vamos para o volume. Quando nós falamos no volume de um cone reto, nós estamos falando numa expressão onde eu tenho 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Aí você fala, professora, por que é 1/3? Porque este volume do cone, ele vem do volume do cilindro. Lembra do cilindro? A gente já fez uma aula dessa, né? Muito bem, imagina que eu tenha aqui dentro desenhado um cone. Toda a área desse cone equivale a 1/3 da área deste cilindro, que é a área da base multiplicada pela altura. Lembrando, se a área da base é π vezes o raio ao quadrado, então eu vou substituir e vou ficar com πr² vezes h dividido por 3.
Então, neste caso do volume, eu não preciso do valor da geratriz. Preciso apenas de raio e altura. Vamos ver um exemplo, pessoal? Então, a Olga quer vender casquinhas com doce de leite no formato de cone, como na figura. Qual é o volume de doce de leite que cabe na casquinha? Que delícia, hein? Vamos resolver? Professora Roberta, qual que é o raio? 2 centímetros. E a altura? 10 centímetros. Perfeito. Então, quero calcular o volume. Então, eu vou ter π vezes o raio ao quadrado vezes h dividido por 3. Vamos substituir, pessoal? π, 3,1. Raio, 2 ao quadrado. Altura, 10. E vou dividir por 3. Muito bem. Aqui, eu posso multiplicar o 3,1 pelo 10, que vai dar 31. Resolvo a potência, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, e divido por 3. Professora Roberta, me passa o valor? Você quer o valor total, professora Inês? Total. 41,33 aproximadamente, centímetros cúbicos. 41 centímetros cúbicos de doce de leite. Que delícia, gente! Tá aqui a resolução da atividade para vocês. Ok? Bem organizadinho. E agora, professora Roberta? Agora é o momento da atividade. Isso mesmo, a professora Inês vai ler para vocês 4 atividades, vai explicar o que é para fazer em cada uma, e aí você vai pausar o seu vídeo, vai resolver cada uma dessas atividades, e depois vai dar play novamente para ver a correção com a professora Inês. Vamos para a leitura? Vamos sim. Muito bem. Então, vamos aqui para a atividade 1. Pedro tem uma empresa que produz cones de plásticos coloridos com base fechada, utilizados para treinamento funcional. Qual é a área total de plástico que ele usa em cada cone? Então, eu coloquei já para você a expressão da área total, porque não está sendo pedido para você fazer a área da base separadamente da área lateral, ok? Fácil, hein, gente? Vamos para a segunda atividade. O reservatório de água da cidade foi construído no formato de cone, conforme a figura. O prefeito contratou um pintor que cobra R$ 4,10 por metro quadrado para pintar a área externa e a tampa do reservatório. Quanto que o prefeito vai pagar para esse pintor, pessoal? Então, calcule a área total, multiplique pelo preço do metro quadrado e eu quero saber o custo disso daí. Facinho? Achou facinho também? Então, vamos agora ver os exercícios de volume. A fábrica Doce Gostoso produz chocolates na forma de guarda-chuva, conforme as medidas da figura. Qual o volume de chocolate utilizado para produzir 500 guarda-chuvas? Então, calcule o volume de 1 e no final você vai multiplicar por 500 para me falar o volume total. E a nossa última atividade. A empresa Quero Água fabrica copos de vidro no formato de cone com as medidas da figura. Qual é a capacidade desse copo? Quero saber quanto que cabe de água nele. Isto é, qual é seu volume? E agora, professora Roberta? Agora é o momento da resolução da atividade. Então, é o momento de você pausar o vídeo, resolver esses 4 exercícios e depois dar play novamente para ver a correção com a professora Inês. Então, por favor, o slide da resolução na tela para os nossos alunos. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver essas 4 atividades? Achou alguma delas mais fácil? Alguma muito difícil? Ficou atrapalhado? Bom, agora é o momento de tirar todas as suas dúvidas e verificar se você acertou, se não acertou. Então, vamos acompanhar a correção com a professora Inês. Vamos lá? Vamos sim. Muito bem. A nossa primeira atividade falava a respeito da empresa que produz os cones para treinamento funcional.
Então, está sendo perguntado a área total de plástico. Já coloquei a expressão para vocês. Então, nesta área total, nós vamos ter o valor do π 3,1, o raio 7,5 e aqui de novo 7,5 mais a geratriz, que é 25,144. Muito bem, então aqui nós teremos o 23,25 que vem desta multiplicação e a soma dentro dos parênteses 32,644. Isso quer dizer que cada cone precisa de 758,973 centímetros quadrados de plástico para ser construído. E aí, você acertou? Acertou, né? Beleza, parabéns. Vamos então ver a correção da atividade 2. Na atividade 2, nós queremos saber quanto que o prefeito vai pagar para o pintor. Muito bem. Então, na área total, nós temos o π 3,1, o raio 4, de novo, o raio 4, mais a geratriz 5. Muito bem. Então, nós podemos resolver esta multiplicação, que dá 12,4. E esta soma, 4 mais 5, 9. Efetuando esta multiplicação, nós chegamos em 111,6 metros quadrados. Então, o que a gente faz? Se o pedreiro cobra R$ 4,10 por metro quadrado, nós efetuamos a multiplicação. Isso significa que o prefeito vai pagar para o pintor R$ 457,56. Ah, foi barato pintar essa caixa d'água, né, gente? Foi, não foi? Você acertou? Ah, que ótimo! Vamos ver a atividade 3? Na atividade 3, tem a fábrica Doce Gostoso. E os chocolates têm formato de guarda-chuva. Muito bem, vamos primeiro pensar no volume de um deles. Pego o valor do π 3,1, pego o valor do raio 3 ao quadrado, pego o valor da altura 8 e tudo isso dividido por 3. Você lembra por que divide por 3, né? Lembra? Vem lá do cilindro. Muito bem, então vamos resolver a potência primeiro, 3 ao quadrado, 9. E aqui também nós temos 3,1 multiplicado por 8, que é o 24,8. Efetuando esta multiplicação, chegamos no 223,2 e dividido por 3, 74,4. Mas acabou o problema? Não, não acabou. Porque ele quer saber o volume para fazer 500 guarda-chuvas. Então, o que nós fazemos? Pegamos esse volume individual e multiplicamos por 500. Isso significa que nós vamos usar 37.200 centímetros cúbicos de chocolate. Que delícia, hein, gente? Acertou aí? Acertou? Ótimo. Vamos para a última atividade? Na última atividade é a empresa Quero Água. Quero saber a capacidade desse copo. Vamos substituir os valores? π 3,1, o raio 4 ao quadrado, a altura 12 e vou dividir por 3. Muito bem. Então, podemos resolver a potência e essa multiplicação. Vamos chegar em 37,2 vezes 16. Muito bem. Efetuando a multiplicação e dividindo por 3, encontramos o volume do copo, 198,4 centímetros cúbicos. Espero que você tenha acertado essa também, hein? Tenho certeza que sim. E agora, professora Roberta? Agora é o momento do fechamento, é o momento de você entrar em contato com o seu professor para tirar maiores dúvidas, para pedir mais exercícios para praticar, ou vai lá e assista a nossa aula novamente, ou no repositório, ou no YouTube.
Certo, professora Inês? Certo, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau.